Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, sexto episódio já, Marcela? do Frequência Cast. Eu me chamo Marcela. Sou o Peterson Petito, né? Vulgo Petito. E hoje, nesse sexto episódio, a gente está com uma convidada muito especial, uma amiga, parceira. Já dei estágio para ela. É uma tecnóloga em saúde e hoje está comigo aqui a Cibele. Olá, Tudo pessoal, bem? Seja bom bem-vinda, dia. Seja Cibele. bem-vinda, sim. Bom dia. É bom dia, né? Todo mundo já acordou aí. É. Muito obrigada pelo convite, Petito, Marcela, uma honra estar aqui com vocês, viu? É uma honra toda nossa. Aqui, né? Ter umas pessoas especiais assim, fazendo essa apresentação pra gente, né? E a Cibele, você já está com experiência de 25 anos no mercado? Ai, dá até vergonha falar, né? Porque eu estava fazendo as contas de umas fotos, já passou de 25 anos, quase 30. Nossa! Comecei bem novinha, gente, verdade. bem novinha, Fala 20 aí anos já. Fala um pouquinho pra gente aí, Mais de 20 anos. sua formação aí, qual que é? Da onde você começou? Como que é a seu Eu currículo comecei aí? em 93, Petito, 93. fazendo o curso que hoje é chamado de Sistemas Biomédicos, é Tecnologia em Saúde, equipamentos médicos hospitalares, não era exatamente na área de radiologia, mas no último ano eu acabei me apaixonando pela radiologia, eu queria trabalhar com isso, né? Entendi. Por ser um curso voltado para operação de equipamentos, eu queria me desenvolver mais nessa área. Você fez aqui em Sorocaba? Fiz aqui em Sorocaba, na FATEC. Depois disso, eu consegui um trabalho, logo depois do estágio, comentar um pouquinho do estágio, que Pode foi falar. para mim a primeira escola, que foi no HC de São Paulo, né? Nossa! E lá eram 23 salas de raio-x, 11 processadoras, então eu tive muito contato com médico, com técnico, né? Na época não tinha ainda o tecnólogo. E esse curso que você fez aqui em Sorocaba, ele era voltado para equipamentos da área da imagem? Não, ele era voltado para equipamentos hospitalares, não era voltado Geral. especificamente para a Entendi. imagem, né? Tanto é que se eu quisesse trabalhar na área, eu teria que fazer o curso técnico, e foi aí que no HC eu abracei um pouco mais essa parte, ideia, esse conhecimento, né? Eu fui fazer um projeto voltado para controle de qualidade em radiologia, né? E por que estava se rejeitando tanto, o que precisava melhorar, se era posicionamento, se era algumas salas. Então, eu comecei a me envolver com controle de qualidade e olhar as imagens, né? Então, me ajudou bastante. 96. Pô, já tinha 95, controle de qualidade? Já tinha, sim. A gente estava começando, a ideia era muito boa. E depois que eu fui chamada para uma empresa, foi a primeira empresa que eu entrei, que foi a NDT, hoje Fujifilm, né? Eles eram distribuidores. Aí eu tive um contato na Escola Paulista de Medicina, com o Departamento de Física e Higiene das Radiações. E lá, naquele momento, eu levei o meu trabalho, que eu tinha alguma experiência em controle de qualidade, tinha pessoas ali se desenvolvendo, fazendo mestrado nessa linha. Então, a doutora Regina Biter, que foi também uma mãezona ali para mim, me acolheu. Eu comecei a estudar bastante essa parte de física, os procedimentos de controle de qualidade em radiologia e mamografia, né? Porque eu ficava mais nessa área mesmo. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação em ciências radiológicas. Então, eu comecei a fazer todos os cursos. Gostou dos equipamentos da parte radiológica? Da parte de radiologia. Inclusive, tinha enfermagem, né, os procedimentos que eram feitos na radiologia. Então, eu comecei a fazer o mestrado lá. Infelizmente, eu não cheguei a concluir. Por quê? Porque eu entrei como aluna especial nessa época, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Minha mala ficava na porta do meu apartamento ali. Chegava, pegava a mala, já ia saindo. Eu comecei a morar em São Paulo, né? Na época, eu acabei de tanto viajar, ida e volta de Sorocaba, ficava muito cansativo. Então, eu comecei a morar em São Paulo. E nessa época, eu procurei até um apartamento próximo de Congonhas, porque minha vida era ponte aérea, Rio de Janeiro, ou ficava no sul, viajava muito para o sul, ficava semana, então tinha que estar sempre muito perto do aeroporto. Não tinha muito profissional dessa área que você escolheu naquela época, não tinha, né? tinham poucos applications. Depois de mim, lá o HC, porque eu entrei no HC, abri esse caminho. Você se tornou application, então, nessa época? Sim, nessa época eu me tornei application. Não tinha estágio com a FATEC, eu fui lá, conversei
conversei, tinha que fazer esse contrato de estágio, não ganhava nada, viu, Pepito? Eu só tinha prejuízo. Eu tinha que pagar minha passagem para lá, alimentação. Ganhou sua bagagem, mas o HC para mim foi o primeiro porta de entrada ali. E depois o pessoal do Hospital das Clínicas de São Paulo abriu um estágio, muitas pessoas vieram da FATEC, né? Depois fizeram um estágio lá, foram applications da GE, porque lá tinha muito equipamento, né? Da GE de tomografia, raio-x em geral, assim. hemodinâmica. Então, muita gente acabou indo para essas empresas, né? Depois de mim tiveram até, eu brinco, né? Tiveram até mais sorte, né? Teve um rapaz hoje que ele é diretor da parte de TI lá, ele dá palestras, faz curso fora, mas legal. foi tudo assim, entrando no HC e entrando na engenharia clínica, né? Entendi. Nesse também foi um outro situação que eu fui fazer engenharia clínica, porque eu pensava em trabalhar no hospital. Você começou a fazer? Fiz o pós-graduação na Unicamp, mas eu não larguei a área de aplicação. Ó, nem mestrado concluí, segundo, né, não podia ficar tendo aula, porque eu viajava, faltava mais do que não sei o quê. Tinha que trabalhar, né? Não tinha essa parte remota, infelizmente, só participava das provas. Então, acabei abandonando, né, por questão, assim, eu só tinha que terminar mesmo o trabalho, né, fazer a apresentação da tese, e eu acabei não indo mesmo, não entrando, porque viajava demais. E você ficou fazendo aplicação de que tipo de equipamento? Olha, no início era mais raio-x, mais filmes radiológicos. Como eu entrei na Fuji, eu trabalhava muito com filme, né? Na época tinha que fazer demonstração de filme. Que era convencional, né? É convencional para hemodinâmica, você tinha que calibrar a processadora. Sim, qualidade, porque o médico, quando ele ia laudar, ele precisava de todas essas tonalidades. Antigamente, né, quando você ia fazer laudo, tinha que ser uma película de uma boa qualidade de imagem para ele conseguir ter essa parte, né, de laudo. Não sei se você é do tempo do filme de cine. Sim, sim. Esse filme dava muito trabalho para calibrar, você tinha que fazer sensitometria, tinha que mexer no tempo da processadora, tinha que mexer lá no colimador, no tempo de exposição, fatores de exposição do equipamento, e relacionado a esse tipo de filme. Então, mexer com essas coisas. Eu fiquei curiosa agora. É um cine? É um filme de 35 milímetros, que passava, sabe, no sistema lá de... Como que se chama? Eu até esqueci o nome. É de slide, né? Para mostrar as imagens de hemodinâmica. Eram feitas assim. Nossa. A aquisição era analógica, era dessa forma. Meu Deus. Então, tudo estava relacionado ao tempo de exposição do paciente, influenciava diretamente na dose que aquele paciente ia ter. Radiação, essas Entendi. coisas assim. E essa parte de... Quando você mudava de uma determinada marca de filme, você tinha que fazer toda uma calibração do sistema. Tinha que mudar tudo. Seja raio-x, seja hemodinâmica, era mais complexo, né? E mamografia é a mesma coisa, porque você tinha que calibrar o mamógrafo, fazer a curva do filme, né? Se era um filme mais rápido, mais sensível, um filme mais duro, né? Que a gente chamava, um filme que exigia mais exposição, então a gente fazia esse trabalho. E olha a facilidade que é agora. Hoje em dia mudou bastante essa parte, né? Mudou. O que você vê de diferente de lá para cá? Tudo, né? Hoje em dia você consegue corrigir muita coisa, né? Nos filtros de pós-processamento, no janelamento. Hoje a parte digital ajuda em toda essa parte, né? Então, assim, antigamente o filme tinha que ser perfeito. Hoje, por mais que você até faça um exame com um pouco menos qualidade, você consegue arrumar na parte de montagem, né, de imagens, né? Você me mostrou um equipamento fantástico, um mamógrafo, né, lá na JPR, que a gente foi visitar lá, assim... Então, hoje em dia mudou muito, né? E essa parte de radiologia você entrou, você disse que fez uma pós, né, em radiologia? Fiz lá na Escola Paulista, para começar a trabalhar com os equipamentos, entrar em sala. Então, eu acompanhei muito, na radiologia mesmo. Mas só para ter um parênteses aí, a parte de aplicação, hoje a gente às vezes fala assim, tem que ser só técnico, tecnólogo. Não, na verdade, já tem enfermeiros na área de aplicação, já tem o profissional de biomedicina, tem o profissional, eu já vi ali físico médico, que trabalha na parte de aplicação. Então, tem vários profissionais que estão sendo colocados. Mas precisa do quê? Um exemplo, Petito, ele faz tomografia. O Petito quer se tornar um application. Acho que é conhecer bem o
o desenrolar lá de um exame e conhecer várias plataformas. Isso bem interessante. Por exemplo, você trabalhar só com uma plataforma, mas é interessante você conhecer as outras para conhecer o que tem na concorrência. Entendi. Isso ajuda muito na hora de uma contratação. No caso, nós já trabalhamos com tanto aparelho, Vocês né? Eu conheço, você estava falando aqui. Shiva, Siemens, vocês já são experimentados. Eocint, né? Antiga Eocint, né? Então, assim, já dá para... Eu ainda penso em um dia ser um application, não sei, quem sabe, vamos ver. Tem muito... eu sempre falei para ela, vocês têm muita, assim, indicação, porque já trabalham muito tempo, com certeza a empresa que mas, tiver assim, principalmente tem que ter o inglês, né? Então, o inglês ajuda muito, mas, eu vou falar para você o que está acontecendo agora. Até eu estava comentando com ele que atualmente eu estou trabalhando para uma empresa coreana, a gente acaba se falando mais no período à noite, que aquela empresa ela era coreana. Mas agora, eu acredito que com a inteligência artificial a gente tem tanto recurso. Vocês já viram telefone celular com inteligência artificial aí? Não. Hoje você já fala com a pessoa e já traduz simultaneamente. E isso surgiu, acho que na Samsung, né, que é o novo modelo deles, mas daqui para frente vai ser isso. Então, acho que vai quebrar muito essa questão da dificuldade que a gente tem de comunicação. Sim. Né? Então, hoje... uma acessibilidade, né? Antes, se você... Depois a gente vai ver algumas fotos, eu andava com uma pessoa... eu era tão criança, né? Eu tinha... Criança, né? Minha idade de agora, eu não vou nem falar. Mas eu era assim, era novata, né? E eu tinha que andar, às vezes, com uma pessoa de fora, do Japão... E eu não falava nada com o cara, né? Malemar falava inglês, né? E tinha que andar. Como que a gente se comunicava? Eles mandavam uma tradutora para ficar junto comigo. Ah, entendi. Nas reuniões, essa tradutora também participava, ela falava tudo em japonês, né, para a pessoa. E era assim a nossa comunicação. Era por fax. Eu tinha que mandar alguma coisa, tinha que ser no fax para eles, tinha que ser para a pessoa, tal, XYZ. E hoje é tudo mais fácil. Eu estava conversando aqui com vocês antes. Hoje a gente se comunica online, seja por WhatsApp, por outros caminhos que facilitaram muito a nossa conversa. E hoje tem os tradutores. Eu vi mesmo, a gente falando aqui, eu consigo colocar a voz da gente em outra língua. Isso acho que vai ser assim um diferencial aí para, por exemplo, você pegar um profissional muito bom, mas que tem uma limitação na língua, não vai ser limitação mais, né? Vai ser, já não é problema já nessa parte já. Não é problema. Assim como você comentou, os equipamentos estão cada vez mais intuitivos. Sim. Tentei entrar na área da ressonância ali, comecei a aprender, eu vi que tem algumas dificuldades, algumas plataformas que são mais difíceis. Eu acredito que com essa facilidade que vocês falaram, está cada vez mais fácil, os equipamentos já estão com as sequências mais rápidas, isso para ressonância. Para a tomografia, acredito que também tem algumas novidades. Sim, já mudou bastante. O que vai acontecer? Eu acho que o profissional técnico, tecnólogo, biomédico, ele vai ter mais condição de ficar com o paciente. Sim. E o diferencial vai ser o quê? Ele saber Libras, por exemplo, para atender um surdo-mudo, ele ter aquela condição de colocar a mão no ombro do paciente, o olho no olho do paciente, deixar mais tranquilo. O acolhimento vai ser um diferencial. Né, dentro exatamente. Porque de repente ficou mais fácil ali, né? Você vai ter uma facilidade na operação, vai exigir que você tenha o conhecimento do que é uma boa qualidade, seja na tomografia, no raio-x, enfim. Mas essa parte da humanização vai ficar mais... Não, mas é isso que é importante, né? Independente das novas tecnologias, o IA, que às vezes não requer tanto o ser humano, mas a gente, ser humano, tá naquela parte que você tá falando, da inclusão, acessibilidade, a conversa, porque tem muita gente que chega com a gente, né? E querendo ou não, tá um pouquinho mais sensível, mais carente, não tem, às vezes, alguém da família para conversar. E aquele momento, às vezes, que pega a gente... E conversa um pouquinho, só no falar um pouquinho, a pessoa já se sente mais liberta, mais tranquila, né? E ajuda, né, no exame, né? Nesse mundo aí que você tá, né, você viaja, tem um vasto conhecimento aí de várias clínicas, né, serviços aí, tudo. O que você acha, assim, tá, as empresas, você acha que tem que investir mais nessa parte de... como que posso falar, de aperfeiçoamento para você lidar com vários, como que eu posso falar?
Vários tipos de clientes, né? Pacientes, clientes, assim, hoje né? Paciente é cliente, né? Sim. Tem que pensar nisso. Hoje é mais cliente, Sim, eu acho bem importante. A minha passagem rápida ali, né, no estágio de ressonância, eu vivenciei isso, né? Até porque, não sei se a gente estava conversando, né, mas eu tenho uma filha especial, né? Então, eu já carreguei uma criança com tráqueo e as pessoas que estavam junto comigo, né, de repente não tinham visto, né, uma criança tão pequenininha assim. Então, é importante esse acolhimento, né, com o pai, com o familiar, e o jeito que a gente vai lidar, se vai ter condição de realizar o exame com ou sem anestesia, o ideal que seja sem, né, até por conta dos riscos. Dos riscos, né? Mas eu acho que essa forma como a gente vai interagir com o paciente, hoje a gente vê muito criança com diagnóstico de TDAH, né? Como muito que a gente vai Isso. conseguir fazer essa criança ficar quietinha ali para realizar um exame, seja de raio-x, tomografia, né? Então, essa parte, o tecnólogo, o técnico vai virar um psicólogo, né? Para atender esse Saber esse lidar público, mais né? com esse público, O neurotípico né? Importante, mesmo, o neurotípico, muito ele precisa importante. muito ter a segurança, porque sempre eles não conseguem ficar com uma pessoa estranha. Sim. Sempre tem que ser com pessoas, né, que sempre tá com ele. Sim. O professor, um exemplo, se vai mudar o professor, é uma batalha, né? Sim, exatamente. É uma Exatamente. batalha. Da rotina, né? O autista tem isso daí. Com esse que você passa assim no dia a dia, você acha que as clínicas elas estão preparadas, sabem lidar, ou você acha que você sente um pouquinho de resistência? Ainda sinto um pouquinho de resistência. De resistência, né? Dito, infelizmente. Verdade. Eu como, né, sou da área da saúde, área e mas sou mãe. né? Eu já sofri situação, eu não vou falar o nome da clínica, Sim, até por sim. razões éticas, mas eu já, não foi clínica de imagem, tá? Mas eu já fui levar minha filha e eu precisava trocar a fralda da minha filha, só que a minha filha não é um bebê, ela tem 12 anos. E a pessoa que me atendeu, ó, troca aí na recepção. Meu Deus! Já fica já... Eu falei, mas eu preciso levar ela. Eu tenho uma maca aqui, seja uma maca, né? Uma maca que eu possa atender, e ela com privacidade, uma sala. Não, troca na recepção que não tem sala. Meu marido ficou nervoso. As pessoas que estavam à minha volta e viram, eu estava com uma cadeira de rodas. Absurdo isso, chama alguém, não sei o quê. Elas começaram a sentir. Então, você vê, como que. E era um local que atende várias crianças, né? Como que eu vou trocar minha filha? Então, por esse motivo, eu também fui ativista na questão dos fraldários. Sim. Hoje, se você vê locais que tem aquele banheiro para pessoa com deficiência, você vai ver lá o vaso sanitário adaptado, ele tem um local ali mais rebaixado para lavar as mãos, mas não tem um fraldário, porque nem todo mundo é cadeirante, pode utilizar aquele vaso sanitário. Às vezes você tem um paciente que você tem que trocar. Que é especial, mas ele é maior. Ele não é um bebezinho. Você vai pegar aquele fraldário, eles pensam que fraldário é aquilo ali, né? A minha filha, eu não colocar ali, eu vou derrubar a minha filha. Sim. Então, não é todo lugar que é planejado. Se você vê alguns locais, um local que eu gosto, o Sesc, ele já tem um fraldário maior. Né? Você vai a algumas clínicas, algumas neurologistas, tem um fraudário lá, tem que ter. Eu acho que qualquer instituição da saúde ou qualquer lugar que receba cliente, paciente, tem que estar preparado para todo tipo de cliente. Pois é, infelizmente ainda não. Então, nós fizemos um abaixo-assinado para ter. Então, algumas cidades do estado de São Paulo já estão colocando isso até os novos projetos civis para que esses estabelecimentos comerciais de saúde já tenham esse fraudário, que também não é nada difícil. Ter uma maca ali, um espaço fechado para que o familiar possa trocar. Tem uma privacidade, né? E olha que uma situação assim que você está levando aquela pessoa para fazer um exame, era um local que ia fazer um determinado exame, e eu não tinha um local para trocar minha filha. Uma situação, né? É uma situação que eu peguei. Imagina quantas mães não passam isso aí. Eu já vi mães que colocaram um lençol no banheiro, colocaram a criança no chão e trocaram a criança, porque não tem onde trocar. Então, a gente está bem aquém ainda das coisas. Ainda estamos caminhando bem lentamente para essa parte. Tá Pensando na parte humana
do cliente, Sim, né? imagina eu trocar na recepção. Não. E a privacidade da minha filha? Ela é uma... A minha filha, ela tem paralisia cerebral. Tem crianças que têm AME, que tem o cognitivo preservado. Como que fica essa individualidade daquela criança, ou seja, um adulto, um jovem ali, tetraplégico, você precisa lá fazer essa troca da fralda? Não tem privacidade? Sim. Então a gente luta muito por isso que eu me envolvi bastante com esses projetos. Hoje você vê bastante, eles pensam mais só em acessibilidade, em fácil para entrar, mas todo o prático dentro, né, dentro essa acessibilidade, essa inclusão, ela na verdade ela tem que abranger em todos os tipos de doenças que esses clientes têm dificuldade, e também a inclusão ela está envolvida até em outras partes. Eles entram com a inclusão em outras questões, mas esquecem desses clientes, pacientes, que do dia a dia deles tem essa dificuldade que você, principalmente você que é mãe, conhece a sua filha, sua família conhece a sua filha, sabe o que ela precisa, né? Sim. Todo dia, que não é fácil, eu imagino que não é fácil. E você precisa sempre estar passando no médico, fazendo exames, e esses locais, eles têm que estar preparados, né? Porque a sua filha mesmo, ela precisa também, às vezes, fazer aspiração, não precisa? Sim, sim. Teve um episódio, inclusive, que eu fui fazer um exame de raio-x e ela ficou em decúbito dorsal ali por bastante tempo. Ela começou... E se a mãe não tá próxima, ela começa a ficar mais nervosa. Fica nervosa. Né? E aí precisou de aspirador. E o aspirador estava mais longe, né? Pediram para eu levar. De lá, dessa clínica, eu tive que sair direto pro hospital. Ela foi internada. Mas não tinha aspirador nessa clínica? Naquele local, no espaço que a gente estava, não. Eu tive que subir um andar ali para poder levá-la, né? Hoje, Na verdade, hoje é mais difícil, né? Assim, pelo que eu conheço, assim, é difícil ter dentro das salas de exame tanto aparato, né, para algum respaldo, assim, né? Eu acho que só na ressonância tem tudo isso. Na tomografia, acho que tem também, né? A tomografia tem, mas é difícil achar numa DO, num raio-x, ou vai fazer um eletroencefalo, ou qualquer coisa desse tipo. É mais difícil você achar todos esses aparatos dentro. Sim. Mas o local tem que estar preparado para esse tipo de situação. Se não tem no local, ele agir com prontidão e levar para o local. Não ficar perdido, né? Não sei se aconteceu isso com você. Aconteceu, e era uma coisa bem simples que que a minha filha ia fazer. E depois dessa experiência, Marcela, eu passei a começar assim, vamos levar o resgate, que é o Aerolim, né? Vamos levar o aspirador, então eu já vou com a bolsa, já vai com preparada. Só que assim, eu preciso de uma tomada também. Né? Às vezes eu vou em locais que nem tomada eu tenho próximo, né? Então, tudo isso eu preciso. Já tô agora, comprei um adaptador pro carro, para ligar ali no carro, então agora já eu deixou tô mais... preparada. Depois desse episódio, eu comecei a me preparar aí para as intercorrências, né? Assim como o anestesista, quando ele vai olhar um paciente, ele tem que fazer, olha... Né? Como que vai ser o estado geral e o pior, se preparar para o pior. Eu tô assim agora. Eu já levo tudo no carro para não ter mais esse desgosto. E vou te falar mais, tem mãe que leva até colchão, porque se precisar trocar, filho, leva o colchão, bota lá, porque bota no chão, porque é pesado, né? Sim, então, sim. É que você acompanha bastante acompanho. Esse processo e pessoas que têm essa dificuldade, né? Você tem um caminho bem longo. Sim. Felizmente, assim. Mãe profissional da saúde é mais difícil ainda, né? É mais difícil. E pior que a gente mas se mesmo torna assim, chato, né? As pessoas falam, é chata, estressada, mas é porque você vai do 0 ao 100 por conta de tudo isso. Com um ente nosso, a gente fica mais assim, né? Então você vê de longe, você já fala, ixi, hoje vai ser difícil, já tô vendo, já. Mas é que a sua filha, ela precisa de um aparato assim bem grande, né? E essa parte, assim, vamos para outros negócios. Como que tá? Que você trabalha com o que hoje em dia? Hoje em dia eu trabalho com aplicações, treinamento, perícia médica também. A perícia judicial, né? Então, eu fiz curso de perícia também. Ai, que legal! Né, para parte hospitalar, em geral, radiologia. Então, é muito, muito interessante essa linha também, sabe? Porque a gente, como profissional, a gente conhece as nuances de trabalho,
o ambiente, se é seguro ou não. Então, isso ajuda bastante. E na parte de treinamento que eu sempre fiz, né? Treinamento de aplicação de raio-x, mamografia, voltada para os equipamentos, para a operação. Entendi. Né? Então, você foi conferencista lá no JPR que eu vi, né? Sim. E você falou sobre o que lá? Lá sobre mamografia. Sobre expectativa versus realidade. Foi um bate-papo também. E a gente entrou muito com essa questão que você comentou, né? Hoje está mais fácil, né? Por causa da tecnologia ser digital. E no que nós comentávamos é que hoje os técnicos tecnológicos, tem as exceções, né? Eles estão vindo muito assim, qualquer coisa eu corrijo no CR, eu recorto lá, né? Fácil, então né? A gente está conversando sobre esse olhar que antes não existia. Antes tinha que fazer certinho. Não tinha, por exemplo, vou falar da minha área lá, a mamografia. O compressor só tinha compressor 18 e book 18/24. E você trabalhava com mamas de tudo quanto é tamanho. Eu olhava na recepção... Você olhava as mamas. Eu só olhava a mama. Quando vou fazer um quebra-cabeça. Exatamente. Você tinha que fazer o quadrante, superior, inferior, medial, lateral. E tinha que montar lá. Era um quebra-cabeça. Fazer várias incidências. E hoje, o que você tem? Você tem já um compressor 24. E mesmo assim, o pessoal está cortando imagem. Né? Às vezes você vê ali umas dobras e pele feia, pegou pouco. Então, hoje até redondinha, voltinha na lateral, né? Sim, mas a gente tem que olhar também para essas coisas. Tem artefatos no digital que não tinha no analógico, que são novos. Vamos conhecer esses artefatos. Certo. Seja um artefato de clipe, por exemplo, uma tomossíntese. Por que deu esse artefato? Às vezes você pergunta, a pessoa não sabe nem o porquê que deu aquele artefato. Então, a gente está com novas tecnologias, mas também a gente precisa conhecer as limitações inerentes ao método. Entendi. Né? Assim como tem na ressonância, na tomografia, tem algumas coisas que você já conhece o artefato, né? Você falou da tomossíntese. O que seria a tomossíntese? Você ouve falar, né? A tomossíntese. Na parte das tomossíntese. Eu sou mais homem, não conheço muito, assim, mas a gente ouve falar aí quem trabalha na área da saúde, explica um pouquinho mais ou menos o que seria A tomossíntese é um método associado à mamografia digital que faz uma angulação, e aí vai depender de cada fabricante, né? Ele faz, é como se fosse uma tomografia, uma imagem com planos axiais. E você pode fazer essa reconstrução por planos ou blocos de 0,5 ou 1 milímetro, né? Então, é uma imagem que vai te ajudar muito em sobreposições. Então, mamas que você tem algum tipo de sobreposição, você consegue... Fez uma mamografia, ficou em dúvida, uma tomossíntese tira essa dúvida. Tira essa dúvida. É como se você tivesse uma sombra, né? Da imagem, você vai cortar ali, em outro plano você vai conseguir... É a mamografia, né, como tem a crânio-caudal e a perfil, a médio oblíquo lateral, ele é um corte só sobreposto, né? E a tomossíntese, você consegue fazer angulações. Essas angulações. Se fosse a gente fala mamografia 3D, você vai ver em outros planos. Não só o plano bidimensional. Essa imagem, fazer você faz uma reconstrução melhor. E hoje está ajudando muito as mamografias, as pacientes de mama densa, né? Então, o que acontece na mama densa? Muitas vezes a detecção para o câncer de mama, ela não é tão eficaz como numa outra paciente com uma mama lipossubstituída, que você consegue detectar o câncer muito melhor, né? Certo. Precocemente, por exemplo, um carcinoma ductal in situ, que você vai ter dificuldade. Hoje, com a tomossíntese, você ajuda muito essas pacientes, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos. Lá já é preconizado a tomossíntese para algumas pacientes, né, e tal. Pacientes jovens agora estão colocando a medicina preditiva, né, para pacientes até abaixo dos 35 anos. Se ela tem um histórico familiar, um grau, né, de risco muito elevado, ela já vai fazer uma ressonância, lá já estão falando em ressonância, anual para essa paciente e também já colocar ela com a mamografia anual. Então, que tem pessoa, exemplo, a minha irmã, ela fez ultrassom, fez mamografia, não deu nada. Ela fez a ressonância magnética, na ressonância magnética que viu um nódulozinho milímetro, muito pequenininho. Não deu nem para fazer biópsia. Verdade. Porque assim, ela acompanha, mas assim, o doutor Cláudio Miranda, fantástico,
ele falou para ficar despreocupado, mas ele tentou fazer biópsia, não conseguiu, mas foi a ressonância. Foi a ressonância, exatamente. Que apareceu o nódulo mais funcional. Então, a ressonância está sendo preconizado lá nos Estados Unidos para pacientes de alto risco. Eu acho que é válido isso. Válido, Sim, né? com certeza. Precaução sempre é importante, né, para tudo. É que não é todo mundo que tem essa possibilidade de fazer como uso de rotina, fazer uma ressonância magnética, né? É que lá o sistema de saúde é diferente do nosso. Lá não tem SUS, né? Então é diferente. Aqui é complicado essas coisas. Você vê, se a gente for olhar a nossa cidade, o que tem de tomossíntese, equipamentos, tem vários. Tem bastante, mas será que eles fazem? Conversa com os radiologistas, né? Os mastologistas não fazem tanto. Porque, infelizmente, os planos não cobrem, né? Eu acredito que o que nós estávamos falando sobre score de cálcio, sobre outros métodos que agregam a modalidade, score de cálcio para tem que ter uma justificativa. Para ressonância também deve ter algumas modalidades que são caras também, e aí o convênio não cobre. Então, infelizmente, acaba não sendo geralmente tem que justificar para liberar, né? Então, e é uma pena, porque eu já conversei até com o Dr. Cláudio, falei, gente, penso assim, se a paciente é jovem e tem por que não fazer, né? É uma questão assim, antecedentes né? na família, de seria doenças muito assim, importante, né? Você estava comentando comigo no JPR sobre uma nova tecnologia, IA, um exemplo. A tecnologia IA, você estava falando sobre um caso, uma pesquisa que fizeram. É bem legal isso. Fala para o pessoal isso, eu achei muito legal. É de 2024, gente. É bem assim, nos Estados Unidos, eles fazem a forma de avaliação única, né? Então, o radiologista, ele avalia junto com a inteligência artificial. Só que estudos comparativos, vamos comparar o humano com a inteligência, é feita mais na Europa. E isso já desde 2017, mais ou menos, que ele já tem estudos, principalmente Suécia, Inglaterra, Reino Unido, né? Sim. E esse ano teve uma publicação falando sobre... Lá eles fazem dupla leitura, diferente dos Estados Unidos. Eles pegam um grupo de radiologistas que fazem a mamografia e passa por 2 radiologistas. Eles fizeram um grupo assim e outro que era um radiologista apenas com a inteligência artificial. E fizeram esse combinado, comparação. E mais de, se não me engano, eram mais de 47 mil exames que eles avaliaram. Desses exames, eles, esse ano, porque até então a inteligência artificial ficava próxima. Esse ano eles detectaram que a inteligência artificial foi superior a esse dupla leitura. Eles detectaram, e eles inclusive colocaram lá de 8 tipos, 8 casos muito interessantes, que o radiologista que estava junto com a inteligência artificial, ele estava discordando da inteligência, ele não estava vendo nada, e a inteligência artificial estava vendo carcinomas minúsculos que o médico batido. Quando na opinião dele, não... E uma das pacientes, ela tinha uma lesão de 8 milímetros, e ela foi para biópsia, realmente deu carcinoma ductal in situ e tal. Ela fez um tratamento super conservador e ela foi muito grata, né, à inteligência artificial. Ela participou dessa experiência e ela foi beneficiada por isso. Ela não imaginava que ela tinha, né? Então, realmente foi um tratamento super muito conservador, precoce. Não precisou ir para rádio, não precisou para químio. Então, realmente, ela se prevaleceu disso daí, sabe? Você vê como uma tecnologia importante, né? E outras pacientes jamais. Você vai demorar quanto tempo para essa paciente voltar, né? Era um nódulo muito pequeno. E esse tipo de exame, que exame que é que eles jogam na inteligência artificial? Hoje quase tudo está sendo, até tomografia, ressonância, estão utilizando já pesquisas. Tem um programa específico. Até nessa JPR, eu estava com um grupo de médicos, referência em São Paulo, no almoço, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre essas tecnologias, e pegar um avatar aí para falar como eu, assim como você. Daqui a pouco vai ter um avatar aqui falando e vocês estão fazendo outra coisa. E a gente estava falando sobre voz e tal. Aí ele falou assim,
cara bem antigo mesmo, os dois radiologistas, ele falou, ó, quer saber? Sabe por que ainda não tem inteligência artificial, não vai substituir os radiologistas, porque nós estamos vivos ainda. Porque a hora que nós morrer, vai entrar. Ele falou assim, porque a gente foi resistente, né? Mas ele estava bem assim, por quê? Porque é uma tendência que só vai crescer, né? Então, hoje, e isso não é só radiologia, né? É tudo, né? Porque a inteligência artificial, ela pega imagem, que nem ele está pegando aí imagens, fotografia, ela consegue melhorar, que ele consegue interpretar diferenças de densidades, que o nosso olho é limitado, não é nem a questão que eu não enxergo, a nossa limitação. E aí, ela, com um banco de dados enorme, ela consegue conectar isso em rápidos segundos, coisa que demoraria muito mais, né? Para ter um diagnóstico bem preciso. É isso que aconteceu na mamografia, que são coisas bem diminutas. E isso para todas as modalidades já está sendo pesquisado e testado. Vamos ver o quanto que isso vai trazer de benefício para a gente e quanto vai custar. Quanto que vai custar, porque não é todo local que vai colocar, né? É igual aquela tecnologia que eu vi lá também do seu stand, o ultrassom conectado no celular. Ah, tá. Pacientes, né, com suspeita de acretismo, gestantes, gravidez de risco, a própria gestante em casa, ela faz o ultrassom dela e o médico, ele já vai ter acesso pela imagem lá de onde ele está. Então, ela consegue acompanhar toda a gestação. Sem erro nenhum. Certo. Porque assim, quando a paciente ela é de alto risco, é uma coisa assim, às vezes de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa. Que legal, nossa. E essa tecnologia também, que era uma tecnologia israelense. Sim, a empresa que eu estava representando, ela trabalha com portfólio da GE, e a GE permitiu porque ela não tem essa linha, né? Então, por isso que entrou no stand lá. É uma tecnologia israelense, é novidade. Ultrassom conectado no celular. No celular. O único problema, né, que na verdade essa tecnologia ela foi feita para países desenvolvidos, porque você acredita que é descartável? Vamos supor, eu achei que eu usei. Podia usar. Eu pensei que poderia passar para outra pessoa. O médico uma gestante que precisa. Sim, não, se você utilizou, é uma licença. Se você utilizou, não pode ser utilizado mais. Exatamente. Nossa, assim mesmo. Então, mas eu acho que pegando esse gap, eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muita coisa assim, viu? As coisas vão melhorando voltando pro celular, você vai ter o seu celular e você vai monitorar, assim como a frequência cardíaca, né? No celular, nos relógios, você já consegue isso aí. Por exemplo, patologista. Será que vai ter patologista? Porque assim que a gente tá falando da radiologia, você tira uma foto ali daquela coisa, a inteligência artificial vai detectar, né? Tem aplicativos para tudo, né? O aplicativo define, se tirar foto de uma planta, ela fala que planta que é isso aí. Então sim, hoje a gente voltando para essa conversa com esses radiologistas, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu acredito que o ano que vem a gente vai ver tanta coisa nova e por aí vai, né? Vai crescer muito. Tem um assunto que a gente tá falando assim, mas voltou aqui, eu comecei a pensar assim, essa parte da perícia na parte de imagem. Como que é isso aí? Qual que é um caso que eles falam, não, vamos procurar profissional para dar um... Ah, sim, erros, né? Erros de imagem, por exemplo, se o paciente chegou naquele ambiente, sofreu alguma situação ali, pode chamar, e ele procurou seus direitos, ele pode procurar um perito na área para auxiliar. Você vai com todo o respaldo judicial, entrar na clínica, fazer uma avaliação de que pode ter acontecido, coisa assim. Até sobre exposição de paciente. Hoje, aqui a gente não ouve tanto, né? Mas fora do Brasil a gente ouve esse tipo de coisa. Parece que a Unimed estava fazendo um cartão saúde. Eles têm dose. Tem um cartão de dose lá. Está se preocupando com isso para esse paciente que faz muita tomografia, para ele não ter uma incidência lá na frente, né? Principalmente crianças, crianças especiais, elas fazem muito exame por imagem, as né? As doses estocásticas que a gente fala, né? Que é a dose que a gente Mas vai é igual levando, ganhar na loteria, né? Às vezes um raio,
específico vai naquela célula e modifica ela. Então tem que ter toda uma cautela. Hoje, assim, pelo menos nos aparelhos, assim, já vem protocolos com baixa dose, já tem tudo isso aí. Né? Mas tem alguns lugares que são mais... Infelizmente, repete em exames, assim. Né? Você acaba fazendo 2, 3 vezes, mas não porque o paciente mexeu, às vezes porque o profissional às vezes também é ruim também, né? Exato. Tem alguns Por isso que bons. Tem que se preparar, e quando pega um tipo de paciente assim, se o profissional ele é treinado, ele sabe lidar com aquele tipo de situação, não vai ter menos exposição, né? E vamos lembrar o que você falou muito bem, que o nosso paciente é cliente. Sim. E hoje nós temos clientes, né, que infelizmente não tem o conhecimento e vai lá. Mas tem clientes que sabem os direitos e vem, eu sou advogado, não é assim? Eu sei do que eu sei o que eu posso fazer e o que vocês têm que me oferecer. O tempo de espera, ele já sabe que lá na ANS, o X de espera, seja no particular ali, ou ele está no convênio, ele sabe que ele tem aquele tempo ali. Ele sabe que ele pode chegar a ser acompanhante do paciente, seja na ressonância. Eu posso entrar lá, ficar com a minha esposa. Então, a gente tem que ter esse conhecimento também. Né? O que o paciente, até onde o paciente tem direito. Quais são os direitos e deveres do paciente e do profissional. Né? E os cuidados que a gente tem que ter acompanhante. Mas para nós que trabalha com o cliente... Para mim, eu prefiro que esse cliente venha com alguém e tenha essa segurança, que né? Veja, né, o atendimento, veja tudo como já para não ter esse perigo, né? Principalmente criança, né? Criança tem que entrar acompanhada, né? Menor de idade. Pacientes com mais cuidados precisam, né? Um idoso, uma criança especial, assim, precisa desse acompanhamento, né? Dentro da sala, assim. Precisa. Então, e esses profissionais, eles têm que saber lidar com isso, né? Lidar. Porque essas pessoas, esses clientes, quando eles têm algum problema, até uma pessoa comum, a gente está pegando, infelizmente, agora, muitas pessoas com problemas psicológicos, né? A gente está numa fase agora que tem muitas pessoas que estão mais ansiosas, mais depressivas. Então, tem que tomar mais cuidado ainda para saber lidar, conversar. O medo, né, a ansiedade. E eles vão ter mais segurança quando tiver esse profissional. Sem dúvida. É a instituição que tem que preparar. Né, dar treinamentos, né, fazer essa parte de explicação para o funcionário, né? Que o funcionário às vezes não sabe, acha que está fazendo a coisa certa e não é certo, né? Então, não. Verdade. Mas que legal isso aí. E essa parte social que você faz? A parte social já é mais por conta da minha filha. Que eu acabei entrando, né, mergulhando, falei do fraudário, né? E a gente também sentia muita falta de brinquedos adaptados. Deixa eu só um pouquinho. Você trouxe umas imagens pra gente, né? Trouxe, Marcela. Vou pedir pra você passar pra mim, por favor. Sim. O que temos aí? Vamos lá. Aqui é a Cibele lá na JPR, né? Essa foi 2014. Eu tive esse ano, né? Essa aí já tem 10 aninhos. Mas você vê como ela é experiente nisso. Você já era conferencista nessa época? Já. Olha, foi a primeira, acho que foi em 97, 97. Nossa, olha, já tá vendo? Faz tempo já. Sim, Não mudou nada, Cibele. Mudei, ixi. Não mudou nada. Mudei bastante. Tô mais cheia de ruga, cabelo branco. Vamos pra próxima, João. Essa daí é interessante. É uma pessoa muito querida. Eu conheci essa moça no cliente. Ela era, tipo assim, a secretária do... O médico já faleceu e tal. Ela tá começando na mamografia. E eu era muito nova na época. E eu fui auxiliar ela, né, nos procedimentos. Eu vinha reencontrar ela, acho que foi ano passado, coisas... E a gente... Foi muito interessante, né, porque... Ela falou o nome dela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, falei, nossa, mas eu conheço ela. Já tava em outra cidade, acho que era Volta Redonda. Eu falei, nossa, faz 30 anos que eu tive com você. Então foi um reencontro muito legal. Aí ela falou, o médico já faleceu, ela trabalhou com ele muitos anos. Aí você fazia uma sala, o que você ama, né? A sala toda, até a cadeirinha, eu tirei foto, porque agora tem muito disso, né, na sua área. Essa é a sala do AME. É parecida, né? Mas não é, não é. Uma cidade no interior da Bahia que eu tive, né? Muito bonito. E agora tem muito disso. Essas daí, a Lúcia do HC, eu conheci ela, hoje ela da coordenação do curso, e a Aymar do Siemens. A Aymar é uma das primeiras na mamografia do Brasil, né?
A gente brinca que a médio lateral oblíqua é ela que trouxe para o Brasil. E ela foi assim minha mentora mesmo na radiologia, na mamografia. Eu me espelhei, a gente se espelha nos profissionais, sim, né? Sim. Então, quando eu era muito novinha, assim, eu me espelhei nela, aquele respeito pelo paciente. Olha, o paciente está na sala, não pode entrar, nós vamos esperar. Era muito dela. Olha os cabelinhos brancos. Depois eu vou mostrar uma foto dela aí, que ela tá novinha e eu mais novinha ainda. Aí era 2019, né? Acho que tem mais fotos pra frente. Aí acho que foi esse ano, né? Na JP. Esse ano que eu dei a aula. Aí, ó, aí, Mara, ó, onde tá? Essa foto tá ruim. Aí o japonês, que eu tava com ele, eu trabalhava na Fuji, ele veio de Tóquio. Lembra que eu comentei da tradutora? Eles mandavam sempre uma tradutora comigo, ela era argentina. Ela falava em japonês com ele, comigo meio castelhano, era assim. Portunhol. E essas também era de uma clínica de São Paulo, muito querida, as meninas ali. Então, foi um cliente aí. Olha, muito eu legal. Novinha, 21 anos, acho que eu tinha. Com a turma, era a turma da Fuji e era da América Latina. Era uma reunião, um congresso, né? E a gente tava lá e eu me sentia assim, era muito nova, né? Me sentia meio assim, só eu praticamente de mulher e a tradutora. E eu ficava assim, envergonhada, né? Porque eu ainda era novinha, deslocada, não tinha ninguém da minha idade. Hoje não, hoje eu tento me esconder para parecer mais nova, né? Essa época era para ser mais velha. Aí já JPR, eu participei de uma mesa redonda com o pessoal, né? Do Einstein. Aí, né? Ministrando também. E agora aí no projeto LIA. O LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Começou em Curitiba com uma mãe especial, que inclusive está muito voltada, né, na linha a Shirley Ordonço, se vocês quiserem, até passo contato. Depois eu coloco o link lá para vocês verem. Sobre os brinquedos adaptados, né? E eu na corrida também, a gente tem uma corrida, galera impresso de domingo no Parque das Águas. Então, usamos esse triciclo adaptado para fazer a corrida com as crianças e adolescentes. E ela adora. Ela vai. Não vai tanto como eu gostaria, por causa do tempo, né? Sim, mas volta e meia eu participo. Agora eu tô meio afastada, tô meio correndo com outras coisas. Só que meu marido também, então a gente montava lá o evento, o projeto, levava as crianças, fazia piquenique, levava as pessoas que queriam também levar as crianças para brincar. Então foi um começo para sensibilizar a Prefeitura de Sorocaba a comprar os brinquedos. E aí a gente conseguiu. Conseguimos aí os brinquedos adaptados. Acho que vai aparecer. Essa aí uma foto tá meio ruim, mas era no Parque das Águas. Essa é uma grande amiga minha também, ela foi presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na Prefeitura, pode passar a próxima. E aí a gente convidava várias pessoas, várias entidades, né, para nos ajudar ali com as crianças, para brincar. É um projeto muito legal. São várias mães, teve uma mãe de Vinhedo ali com o menininho, aqui é a Andriele, que agora ela não está mais, né, na prefeitura, e a outras mães. E com o prefeito a gente estava sensibilizando ele, porque a gente ganhou esse como que se chama? Esse skate, e aí a gente sensibilizando para trazer esses brinquedos para as crianças, né, para as crianças especiais. E a gente conseguiu, esse é um brinquedo, esse é uma gangorra, né? É uma gangorra? É uma gangorra, que não dá para ver do outro lado, acho que. Lá, esse é o triciclo, né? Então a gente foi conseguindo ganhar esses brinquedos. Eles ficam aonde? Tudo no Parque das Águas? Não, eles ficam na Secretaria dos Esportes. Nós conseguimos através da prefeitura. E quando a gente precisa de um evento, a prefeitura leva os brinquedos. Então a prefeitura ajuda bastante. Legal, né? Esse aí a gente conseguiu sensibilizar lá em Itu também. Então esse projeto tem em todo o Brasil, né? Um projeto que nasceu em Curitiba e a gente olha lá os brinquedos, né? Então tem gangorra, tem como fala, balanço, né? Então, volta e meia, a gente estava fazendo, né? E levando aí as crianças especiais, sensibilizando as prefeituras para essa é a corrida, né? A corrida a gente sai sempre primeiro, né? Mas é muito bom. Essa corrida, ela tem até quanto tempo?
Não, o treino da corrida é todo domingo no Parque das tem Águas. todo domingo. Mas a gente participa de todas as corridas que tem em Sorocaba, né? Sempre é inscrito um cadeirante, aqueles né? Pin run lá. Todas. Podem perceber que o grupo Galera Empresta sempre sai primeiro. É um e é um projeto, comentar, é da Josi, que é irmã de uma paciente especial que eu vim a conhecer. Muito interessante. Ela fez fisioterapia para ajudar também a irmã. Entendi. E ela se desenvolveu nessa área de esportes, né? A mãe dela também, uma pessoa querida, Dona Edith, inclusive, eu tenho muito carinho por ela, que ela tem um projeto, ela angaria as tampinhas, sabe aquelas tampinhas de refrigerante, tudo? Então, também auxilia na compra desses triciclos adaptados, auxilia na cadeira de rodas, na manutenção desses triciclos para auxiliar, né, nesses projetos. Então, o projeto, a filha, infelizmente, veio a óbito, né? Ela ficou 10 anos acamada, a filha mais velha, né, que tinha essa deficiência. E o que aconteceu? Eles abraçaram a causa, tanto a irmã quanto a mãe. Ela tem já mais de 10 anos desse projeto. Sim. E está crescendo cada vez mais, né? Mas isso é muito importante. E Sorocaba tem bastante gente envolvida? Isso, tem bastante gente envolvida. Essa daí é um passeio que eu fiz com as minhas 2 filhas, a Giovana é pequenininha, estava com acho que 5 anos, e a Helena estava para fazer 7. Então, é super difícil levar ela numa praia, porque a cadeira às vezes é difícil, então a gente precisa de um local adaptado, mas é sempre uma alegria muito grande a gente conseguir esses espaços, né? Seja um fraldário numa instituição de saúde, seja num restaurante, seja um brinquedo. Porque se for pensar né? na praia, né? Porque senão como a gente que você não faz põe, né? levar então, todo... São várias coisas, né? Que tem que se preparar preparar. para ir, né? Hoje essas crianças estão saindo mais na rua, estão tendo mais. Antigamente não tinha tanta visibilidade, parece que as pessoas escondiam dentro da casa, né? Então hoje a gente tem que entender que são cidadãos. E que na verdade eu acho que no passado eles também não tinham tanta inclusão, não tinha um espaço ou uma cadeira, mas hoje em dia eu acho que tem mais desde isso. materiais, as coisas, né? Era mais difícil tirar, né? De casa. Sim. Você não dava com um cilindro de oxigênio, coisa. Mas mesmo você tendo tudo isso também, para você é difícil, né? É difícil. Isso que a gente tem ainda, o carro, né, para levar. E as mães que não têm? Que depende também do transporte, né? Público, complicado, né? Você tem que organizar, tem isso né? também. Então a gente sempre participa. Aí no stand, né, desse ano, com o mamógrafo faz tudo, né? Só falta fazer café pra nós. Esse mamógrafo que ela mostrou pra mim, fantástico. É bem legal, né? Uma amigona, dei estágio, um pouquinho de estágio na ressonância pra ela. Consegui mexer um pouquinho na ressonância, como sonhava. Você lembra um dia, a gente tava lá na unidade 2, daí você sentou um pouquinho, bem rapidinho, mas, era muito corrido lá. É que ela não ficou muito comigo. E você sabe que eu entrei na ressonância por causa da minha filha também, né? São 11 especialidades, Pepito, que eu levo minha filha, de pneumo, tudo que você imaginar, de médico lá, que vocês vê. 11. E é mesmo Neuro, assim, você estudou tudo isso, trabalha pra caramba e ainda viajava. E eu queria saber, e também por isso eu entrei na perícia. Como a gente tem, a minha filha, infelizmente, ela teve hipóxia neonatal e ela teve paralisia cerebral. Sua gestação foi normal? Foi super normal, por uma demora na assistência. Isso porque a médica queria fazer parto normal e, enfim, né? Então, a gente realmente se sentiu no direito, né, de entrar na justiça e o processo tá rolando. Então, você demora pra... Aí, uma das conversas que eu tenho muita amizade com os neurologistas aqui, que são neurologistas pediátricos, e ele comentava sobre a ressonância, as primeiras ressonâncias dela. Então, eu comecei a me envolver com isso, né? Por que não foi feito isso? Por que não foi feito um protocolo de hipotermia, que agora é padrão lá nos hospitais de São Paulo, depois a criança fica mal, vai para hipotermia. Não tinha, na época da minha filha não tinha.
E aí eu comecei a questionar a ressonância, porque demorou para fazer ressonância, porque naquela maternidade não tinha, então teve que ser levado, tem todo o transporte da minha filha, estava entubada e tudo mais. Aí eu comecei a olhar essas imagens de ressonância e me assustou. E o fato da gente saber, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, era uma epilepsia difusa. Então comecei a me interessar pela ressonância a partir dali. E ele comentava que tem algumas coisas que dá para quantificar, para saber se é uma hipóxia. Aí eu comecei a falar, se isso daí pudesse, né, ajudar, vou começar a estudar. Peguei e comecei a estudar, né, que tipo de situação que eu poderia incluir. Aí eu fui conversar com outros profissionais da área de neuroradiologia e também da ginecologia, para saber sobre o meu parto, sobre a indução. Então, aí tudo me levou a acreditar que eu realmente tenho o direito de... Tudo que você aprendeu nesse caminho, pedir, né, que não foi fácil, agora você vai levar para a perícia para poder ajudar outras pessoas. E você entendeu por que a perícia é importante? De repente, você detecta coisas ali que houve realmente uma negligência, erro, né? Coisa assim, então, acho que é importante. Impedir que esses erros aconteçam novamente mais para frente. E isso vai existir muito com o profissional, com o tecnólogo, com o biomédico, porque você tem conhecimento no exame, entendeu? Assim como o fisioterapeuta está sendo usado para perícia, para algumas lesões, né, seja trabalhista ou o que for, né, essa pessoa também, ela pode ter condições, ela tem subsídios, ela tem ferramentas para descrever aquela lesão. Isso ajuda muito, porque o juiz, ele não entende, o juiz, ele precisa desses profissionais. Precisa que você explique para ele todos os pontos que aconteceu. Mas daí a pessoa vai lá e te contrata. Exato. Aí, por exemplo, o fórum, ele vai solicitar um perito que entende daquele determinado assunto. Dá um exemplo, Brumadinho. Brumadinho, eles arrumaram perito geólogo, arrumaram engenheiro civil. Então, são vários que vão avaliar aquelas questões que o juiz não tem condição de ver. O juiz tem que ser inerte ali e a luz da justiça. Nossa, então, mas está 12 anos rolando esse processo? Não, é que ele começou tarde. Por quê? Essa pessoa, essa médica, ela saiu da profissão. Ela sabe que ela fez erro. Ela foi para outra área. Ela não faz mais parto. Ela faz FIV. Então, e ela saiu. E aí você tem que buscar essa pessoa para iniciar. Ela sumiu do mercado. Ela estava lá no Facebook. Só que o oficial de justiça, ele tem que buscar lá no endereço. Então, e não foi demorado. Então, agora que nós estamos já com perito, com, tanto o perito como o assistente técnico, que é uma outra área da perícia, você auxiliar aquele cliente, né, para você se defender do porque assim, você primeiro filho, né, tudo gestação normal, sem problema nenhum, às vezes por causa de um erro. E por eu ser da área da radiologia, eu sabia dos riscos, eu fiquei totalmente afastada. Eu conheci os médicos que faziam bons exames de ultrassom, eu ia só nesses médicos. Eu fazia hidroginástica, sabe? Você seguiu todo o beabá. E não tinha pressão alta, não tinha alimentação controlada, não comia salada na rua, porque eu sabia dos riscos, era só em casa, bem lavado. Então, eu cuidei dessa parte, mas a finalização, a distóxia, né? Na hora do finalmente ali, né? Infelizmente, ela comeu ali bola, vamos dizer, porque ela demorou muito. Ela queria fazer um parto normal. Mas você chegou a falar que Chegamos, eu e meu marido. Quero cesárea. Sim, nós temos isso tudo. Isso que hoje em dia tem essa briga de cesárea e parto normal entre os convênios, né? Que também eles forçam uma coisa para evitar gastos, né? Mas tudo já tinha sido pago, porque foi particular, sabe? Nós pagamos essa profissional, né? Então, quer dizer, estava pago, então não tinha por que não fazer. Né? Então, você vê que foi uma vaidade mesmo de querer, né, finalizar assim. Então, assim, a gente vai... Pela minha faculdade, Pepito, foi minha filha, porque a partir do momento você tem que se reconstruir. Né? Você é uma profissional. E aí eu comecei a estudar, eu falei, puxa, eu vou começar a estudar isso daí, porque vou tentar falar com alguns radiologistas. E
eu fui em 8 radiologistas no começo, porque eu não sabia o que minha filha tinha, né? Assim, sabia que ela tinha, mas ela não tinha controle. A epilepsia dela é de difícil controle. Hoje ela está classificado como assim, 3% da população mundial. Ela vai tomar medicamento, eu já usei canabidiol, dieta cetogênica, já fiz uso da dieta cetogênica nela, porque inclusive ela é preconizada para pacientes epiléticos, a dieta, e foi muito positiva, eu usei 3 anos de dieta cetogênica, fazia controle de colesterol, fazia controle de tudo que você imagina, DO, tinha que fazer direto, né? Tinha que fazer avaliação renal, então todo esse controle Você fazia. também tem uma bagagem assim. E a medicação, assim, tudo que tem de novo, eu tô sempre estudando também. Surgiu medicação, doutor, o senhor não acha que a gente pode mexer nessa medicação? E ele vai avaliar. Então a Helena, minha filhinha, acabou sendo até avaliada lá na Unicamp, porque a gente foi tomando várias medicações e assim, hoje ela está bem controlada. Mas é que você consegue buscar e correr atrás. Imagine muitas mães que não têm essa possibilidade de levar em vários neurologistas, radiologistas. E até pelo grau de estudo, né, o conhecimento, se é bem instruída, você consegue ver isso aí. Melhorar o tratamento dela. Você consegue buscar sempre as melhores coisas para ela. E hoje em dia, assim, tem pessoas que não têm todo esse conhecimento passar no total. Neurologista, tem que ir no postinho, fica na fila. E aí você depende muito de muitos profissionais, você depende da boa vontade da recepcionista, agilizar o seu processo. Às vezes, por uma coisinha que ela esquece, não dá, tem que voltar outro dia. Tem que pegar a receita, negócio. Então, assim, aí vem o profissional, o neuro que vai avaliar. Nesse dia, ele tá cansado que ele deu 2 plantões, nesse dia ele fala, não vou. Pois é. Vou faltar. Então, assim, né, gera complicado. muito. Consegue também ter todo tipo de exame de imagem que às vezes é necessário, né? Sim, importantíssimo. E um detalhe, você falou de profissional. Tem pacientes, assim, crianças que eu conheço, né, que são pacientes, tomando Gadernal até hoje. Eu falei, nossa, Gadernal, um remédio antigo. Já tomou esse? Não tomou, porque o radiologista... eu já vejo, né, não só os pacientes, os clientes especiais, a gente vê na parte do psicotrópico também, que esses pacientes, clientes, eles, na verdade, eles não estão sendo tratados. Eles, às vezes, tem medicação que ele está ali um morto-vivo, ele está vivendo a vida empurrado com a barriga, porque é tanta medicação que a pessoa, ela tá estabilizada do problema que ela está, mas é uma pessoa parada, sem vida, né? Então, por isso que é importante um tratamento correto para ter uma qualidade melhor, né, de vida. Sem dúvida. E os exames são fundamentais, né? Por isso que a gente precisa ter tudo isso, né? Um profissional que atenda bem esse paciente, que consiga fazer rapidamente, que não precise, né, ir para emergência e depois internar, né? Então, a gente precisa estar preparado mesmo para todas as ocorrências, né? E esse podcast foi muito importante. Foi muito esclarecedor, foi fantástico. Obrigado aí a gente agradece muito pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, passar um pouquinho da sua vida, dos seus conhecimentos, experiência, tanto profissional, né, quanto a mãe Cibele, falando um pouquinho desses clientes, pacientes e sua filha, né, especial, e mostrando para as pessoas que precisa ter essa inclusão, essa acessibilidade que muitas mães não têm. E você mostra que você, mesmo trabalhando, tendo a vida profissional que você tem, você estuda, busca, corre atrás. Tantos vídeos e fotos que a gente vê ela correndo, né? Levou pra praia. Então, assim, isso é muito legal para mostrar para as pessoas. Obrigada. Você tá de parabéns como profissional, como mãe. E como todo podcast, para mim, sempre... Eu não conhecia você pessoalmente, hoje conhecendo... Obrigado aí, uma pessoa fantástica. Obrigada a vocês. Quer falar um pouquinho com o pessoal? Sim, eu acho assim, super importante. Deixar uma página, alguma coisa aí. Que eu comentei, né? Depois eu posso passar para vocês, para Marcela aí, acho que provavelmente hashtag Galera Empresto, né? Que é a equipe da corrida, ou o Lia também, vocês podem buscar lá no Insta, né?
tem várias plataformas. Eu vou colocar lá no vídeo, lá, vou colocar o link. Né, que é Lazer, Inclusão, Acessibilidade. A gente está buscando melhorar a inclusão, né? Não só de crianças, a gente fala de crianças para nossas crianças, né? Brinquedos e tudo mais, inclusão no modo geral. Que a gente possa ter um restaurante ali e de repente ter um fraldário para eu trocar um adolescente, né? Que é grande, né? Sim. E que não usa lá o vaso. Então, essas coisas todas precisam ser modificadas. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? E eu comentei aí o caso de uma instituição de saúde, gente, pedi para eu trocar ali na recepção. Essas coisas não podem mais acontecer. A gente tem que ter hoje em dia, né, no mundo de hoje tá uma estrutura. Então a gente luta muito para isso. E assim, da parte profissional, eu olho mais para essa questão aí de tratar os pacientes, mas não só os neurotípicos, mas todos os pacientes com mais empatia, porque um dia você vai ser aquele paciente, a gente não sabe, né? Então hoje você está fazendo ali, ajudando numa mamografia, de repente não ficou bem posicionada, vamos fazer o nosso melhor, né? Fazer trate esses clientes como você gostaria de ser tratado. Porque, gente, pensando na mamografia, um exame é assintomático, essa paciente vai voltar o ano que vem, ou será, né? Oxalá volte, né? Mas se não voltar, e aí? Como fica? Será que, de repente, você vai encontrar ela já com câncer de mama em estágio avançado? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor, porque é isso que fica, né? Isso que fica. É verdade. Obrigada, pessoal. Obrigado, até a próxima. Até o próximo podcast. Beijo, tchau, tchau.